Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020. Horas 36 minutos, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cenário CBN 2020, Desafios e Perspectivas. Hoje vamos destacar mais uma empresa do setor varejista que está diretamente ligada também à construção civil, questão de reforma, comércio, enfim. A gente vem acompanhando todas as consequências provocadas pela pandemia, mas também o setor é muito maior que isso. Tem pontos positivos e pontos negativos, e isso estará em debate hoje com o Edson Luiz, que é empresário, proprietário da Alvorada Materiais de Construção, uma empresa que está há 32 anos no mercado, não começou ontem, e tem lojas, são 3 lojas em Campo Grande, uma loja em Dourados, que tem menos de um ano, e são cerca de 210 funcionários. Edson, muito bom dia. Seja bem-vindo à Rádio CBN. Dioginês, é um prazer. Vamos começar analisando o momento, Edson. A questão aí, não tem outro assunto, infelizmente, para a gente começar, que é a questão da pandemia, que está, de alguma maneira, afetando, outras mais, outras menos, a questão das lojas, o funcionamento, a rotina e, claro, o caixa também. Uhum. Como que a gente pode avaliar hoje a situação da tua empresa, a Alvorada? Olha, a gente existem vários segmentos no mercado. Nós, na construção civil, no segmento e no varejo propriamente dito, evidente, fomos muito atingidos e afetados aí em março. Nós fomos pegos de surpresa com tudo isso, como todos os demais empresários. Abril foi um momento de adaptação, e em maio a gente já está trilhando nossos passos aí, nossos caminhos e enfim, tem sido desafiador. Todo dia é um desafio, mas estamos conseguindo caminhar. Você avalia que mês de maio já é um momento que já se assimilou muita coisa, principalmente do ponto de vista econômico, e já começa a ampliar a visão do que vem para frente? Olha, existe muita insegurança ainda, mas eu acho que as pessoas enxergam na construção civil um segmento que sempre transmitiu muita segurança para todos. Eu acho que esse mercado ainda ele vai andar com um pouco mais de tranquilidade do que os demais segmentos. Eu acho que também hoje várias medidas aí tomadas pelo governo no cenário econômico, inclusive com taxa Selic bastante baixa, as pessoas estão vendo na construção civil uma alternativa bastante interessante para aplicar seu dinheiro, seu recurso, e os negócios estão acontecendo, Lógico que a gente sempre busca mais, quer mais, mas a gente acha que ainda nós temos um cenário ainda bastante interessante e que dá para a gente sustentar nossos negócios aí, e eu acho que deve manter esse nível de uma forma gradativa. A gente vai ter alguma coisa melhor talvez no segundo semestre, onde a gente consegue ver horizontes mais longos e projetar, fazer planejamentos de forma mais longa e mais assertiva, Falando em abril e maio, Edson, no caso da tua empresa, e é importante destacar que tem 3 lojas em Campo Grande e uma em Dourados, ou seja, um outro mercado que foi aberto recentemente. Houve um impacto grande do ponto de vista inicial, assim, de bate-pronto? Em março, como eu falei, a gente foi bastante impactado. Dourados, por ser uma praça nova, a gente também foi uma experiência nova e nós não sabíamos exatamente como seríamos recebidos lá, mas o modelo de loja, o modelo de negócio que a gente colocou e instalou lá em Dourados foi muito bem recebido pelo público. A gente estava bastante preocupado por esse momento novo, como isso iria acontecer, mas está sendo respondido de forma bastante positiva e nós estamos bastante, na verdade, entusiasmados até com essa experiência no interior do estado. Me permita a curiosidade, quando você fala de modelo de loja, modelo de negócio, o que se diferencia? Qual que é o diferencial para que a loja tenha sido bem recebida lá na cidade? Bom, todo o nosso negócio é centrado no cliente, todo o nosso trabalho, todo o nosso foco é centrado no cliente. Nós temos sempre que ir além, exceder as expectativas do cliente. Isso é o que a gente bate todo dia e não é um discurso da boca para fora, é o que a gente de fato tenta colocar e implementar na nossa loja, nos nossos negócios, Então o relacionamento com o cliente, ele efetivamente acontece de uma forma que tudo é centrado nele, e isso tem dado muito certo.
tá? O nosso modelo de negócio tem funcionado e a gente percebe que o cliente está nos dando uma resposta sempre positiva e a gente vem crescendo aí constantemente e Dourados foi uma experiência para a gente que, com todo esse fato, essa pandemia que surgiu, de alguma forma até veio surpreendendo a gente de forma positiva, porque a gente foi recebido de braços abertos lá e foi uma experiência muito positiva, né? Que notícia boa, né, Edson? Agora, em relação a repensar a empresa, né, a gente percebe hoje muitas empresas de vários segmentos adotando medidas, antecipando projetos para tentar se adequar ao momento. No caso da Alvorada, houve alguma coisa nesse sentido? Olha, tivemos que antecipar isso que estava previsto para o ano que vem, ou então algumas medidas para poder se adequar melhor à situação? O cliente, a gente percebe um fluxo menor de clientes nas lojas, porém um ticket médio mais alto, né? Então isso é uma resposta de que o cliente chega nas lojas com a ideia e a decisão de resolver a vida dele naquele momento. Ele não está disposto a ir muito de uma loja para outra, né? Todo esse movimento, né, que acontecia muito anteriormente, fazendo muitas cotações. Quando você oferece uma solução completa, como é o nosso caso, na construção civil, a gente percebe que isso é bem aceito pelo público, né? Mas é evidente que só isso não resolve. O público também, o consumidor também não quer, muitas vezes está indo presentemente na loja, ele quer fazer a compra online ou por algumas ferramentas onde ele não precise se deslocar. E a gente, então, implementou, já existia essa ferramenta na loja e agora nós estamos de forma mais robusta implementando a central de vendas, onde nós temos todos os meios de contato com esse público online. Lá foi implementado isso de uma forma mais robusta e que está dando uma resposta bastante rápida e imediata para o público e também um bom resultado nas vendas. Então, nós entendemos que lá é mais uma loja dentro da nossa loja. Tá? Então, esse formato online é muito interessante. Estamos lançando agora também um aplicativo de vendas online, mas para soluções imediatas, para aquele cliente que está aqui perto da nossa loja, não quer se deslocar, mas precisa resolver a vida dele, aquele cliente que está passando, transitando nas ruas e está com alguma necessidade urgente de compra de um material que não quer ir até a loja, mas quer comprar pelo aplicativo e retirar no nosso depósito, ele faz isso de forma online, né? Ou está dentro da loja mesmo, não quer contato com o vendedor, quer comprar e retirar no pacote, fazer o pagamento no aplicativo. Então, pode ser feito também. Enfim, para atender as pessoas aqui da região com as suas necessidades e necessidades rápidas, soluções rápidas, tudo centrado no cliente, no consumidor. Edson, explorando um pouquinho mais essa linha, porque a gente vem percebendo, né, a questão do delivery, a questão de novos canais de venda. Era uma coisa que faltava ainda para a Alvorada, que a pandemia, de certa forma, olha, precisamos investir nessa linha. A gente vai se reinventando, né? E o empresariado, ele é movido por desafios. Eu acho que a rotina não faz bem para nenhum negócio, né? Eu costumo brincar lá na empresa que quando está tudo muito calmo, muito dentro da rotina, a gente tem que abrir o olho porque vem coisa ruim logo aí, né? Então, a gente tem que estar preparado sempre para adversidades, né? E essa foi uma que aconteceu e está nos provocando essa necessidade de nos reinventarmos, né? Então, o delivery certamente está funcionando muito bem e é momento realmente da gente estar reinventando o negócio, pensando diferente, né? E eu acho que de alguma forma vai nos fazer bem, porque tudo vai ter um momento antes ou depois da pandemia, né? As empresas vão estar realmente diferentes daqui para frente. Uma pergunta que eu te fiz um pouquinho antes da gente entrar no ar, que é a questão da configuração de trabalhadores, né? São cerca de 210 funcionários. A empresa em nenhum momento ainda pensou em fazer demissões por conta de ajuste ou por conta de queda de faturamento, ou seja, há a intenção de manter o quadro. Sim, nós pretendemos manter o quadro e tudo sinaliza que não vai haver nenhuma necessidade. Inclusive estamos com estudos até de algumas expansões aí, melhorias em lojas, esse trabalho está bastante em pauta lá no nosso dia a dia, né? E a gente está com esses propósitos aí. Edson, eu vou querer aqui aprofundar um pouquinho nessa questão. É claro que se você não puder falar, você não precisa falar, mas eu vou te perguntar. Em relação, quando se fala de expansão e melhoramento de lojas, né? Nesse momento, né, dentro do seu segmento, que você já conhece há mais de 30 anos, você já consegue enxergar, não só em Campo Grande, mas em algumas outras cidades, inclusive, a expansão. Isso seria ainda para 2020?
Olha, um grande cuidado que nós temos quando aconteceu tudo isso, toda essa epidemia e todo esse tsunami que veio sobre as empresas, né, foi a preservação de caixa. Nós ficamos muito preocupados com isso. Era algo que foi o primeiro ponto tratado quando tudo isso começou, né? Preservação de caixa e depois tentar manter o quadro dos colaboradores, porque nós temos um trabalho muito grande para preparar todos esses colaboradores. Uma dispensa não é legal para nenhuma empresa, porque você tem que depois contratar outro, preparar. Então nós tentamos ter os melhores do nosso lado e os melhores que estejam preparados para atender. Bom, falando-se de preservação de caixa, e nesse momento falar também em expansão de negócios, fatalmente você vai extrair um pouco de recurso do seu caixa, ou muito talvez, né? Depende do tamanho do negócio. Mas eu acho que também é um momento que surge bastante oportunidades, tá? Surge bastante oportunidades. As empresas que no passado fizeram o seu trabalho legal, fizeram um trabalho bem feito, que tem bons relacionamentos com bancos, com fornecedores, tá? E com o público em geral, eu acho que elas vão colher bons frutos, passado todo esse momento. E é isso que a gente está visualizando para frente. Então, nós fizemos todo esse trabalho, toda essa lição, né? São 32 anos de boas histórias, de bons relacionamentos, de grandes parcerias, né? E a gente acha que nós vamos poder, então, estar colhendo isso. E eu acredito que 2020 ainda temos receio, mas por 2020 vem reformas em lojas, por exemplo, melhorias em CD, e talvez 2021 aí uma nova loja, tá? Nós já estamos buscando alternativas aí e já bastante interessantes e promissoras aí, já temos em vista, sim. Quando você fala em oportunidades, né, e a gente já conversou aqui com outros empresários que também falam que a crise, de alguma maneira, traz uma oportunidade, seja para reformular ou para implantar, e para que a gente consiga visualizar um pouco mais, Edson, qual a oportunidade que vocês detectaram que fala, a gente não pode perder esse momento porque é a situação, seja de expansão, ou seja de adequação, que vocês enxergaram por conta desse momento? Bom, o momento está expurgando muitas empresas que não tiveram uma boa gestão no passado. Isso fatalmente está acontecendo. Então, a gente vê os empresários aí, em todos os segmentos, não é só construção civil, não, a gestão ainda muito ineficiente, né, das empresas. Então, os empresários são muito bons comercialmente, no balcão, fazem o atendimento, vendem muito bem e tal, porém a sua retaguarda não é bacana, não é boa. A gestão da empresa não é boa. Os dados que eles levantam, eles não sabem usar, ou têm apenas dados, e dados sem saber o que fazer são apenas dados, nada se resolve. Então, a gente vai estar percebendo que é um momento que as empresas que são mais bem estruturadas, que fizeram o seu trabalho de longa data, que estão bem enraizadas, essas ficam. As que não tiveram esse cuidado todo e que estão aventurando, ou que estavam, a gente costuma falar, pedalando somente, vão ficar pelo caminho, né? Nessa circunstância, surgem boas oportunidades. E a gente tem percebido no nosso segmento, e todos os demais segmentos certamente vão ter vai ocorrer o mesmo fato, né? Então, eu acho que é um momento que você está bastante atento, né? Lembrando de preservar a caixa, sim, mas lembrando mais uma vez, mas hoje bancos também têm linhas de crédito muito interessantes, né? Evidente que estão bastante exigentes nesse momento, mas não temos IOF agora, né? As taxas estão mais baratas, a taxa Selic está mais barata, você consegue captar recursos também num valor mais barato, né? E eu acho que, olhando tudo isso aí, com pés no chão, e você fazendo uma boa leitura de mercado, as oportunidades são bastante interessantes. Vão surgir oportunidades, sim. A Alvorada atua no varejo, mas extremamente ligada à construção civil. Seja uma reforma, construção, ou para quem investe na construção civil. Como que você avalia a construção civil, né, como o setor que impulsiona o teu mercado para agora, para esse ano, né, não só por conta de linhas de crédito, mas o que você tem observado, o que você tem visto que pode acontecer, não só para o segundo semestre, como você citou, mas também para os próximos meses? Olha, eu estava conversando agora esse final de semana com um corretor, por coincidência, naquele momento tinham 3 corretores de imóveis na roda de bate-papo, e eles todos me falaram que estão vendo um movimento interessante, aquecido, a procura, a busca por imóveis, né? E me chamou bastante a atenção isso. A gente começa a olhar que quem tem um recurso hoje
imagina em deixar esse dinheiro aplicado numa renda, numa forma conservadora, ou vai para o mercado de ações, eu acho que se for conservador não tem rentabilidade nenhuma, é quase zero. Se for para o mercado de ações ou qualquer outra plataforma, ele está correndo alguns riscos aí que talvez não esteja disposto nesse momento. Então, a ideia é que explorar outros mercados, e que pode ser o mercado imobiliário, né? Investindo no mercado imobiliário, aonde tem sua liquidez, e também, se a pessoa for do ramo, for do segmento, tiver conhecimento suficiente, ele pode fazer bons negócios lá também, e então isso de alguma forma aquece esse mercado imobiliário e fatalmente também então vai aquecer a construção civil e aquece o nosso segmento. Então são sinais interessantes, né? A reforma, o mercado formiguinha, isso sempre vai existir também, isso nunca vai acabar, né? Então a gente percebe isso também. Eu acho que é isso, ele vai acontecer e a gente tem que estar fomentando e acreditando nisso, né? A gente precisa, nós todos precisamos aí estar fazendo nossas empresas andarem e gerar empregos, negócios, divisas, e a economia está girando. E eu vejo isso como isso nunca vai acabar. Falando no varejo como um todo, como que você avalia, Edson, a questão do que foi ofertado, do que foi proposto como socorro, como ajuda nesse momento pelo governo federal? Eu achei muito bom. Achei muito bom, eles foram rápidos, né? Foram bastante, acho que assertivos, particularmente eu acho que ajudou sim. Você acredita que do que está proposto hoje de cenário é uma condição favorável para que as empresas de certa forma passem por esse momento e consigam vislumbrar talvez até uma volta à normalidade mais para o final do ano? Eu acho que o segundo semestre nós vamos conseguir andar com um pouco mais de tranquilidade a partir da metade do segundo semestre. Acho que antes disso ainda nós vamos ter muitas instabilidades, o mercado vai se ajustar e a gente vai ter que estar bastante ainda atentos e preservando o caixa, como eu falei anteriormente, com muito cuidado o que fazer com o seu caixa, né? Porque uma empresa sem caixa, ela simplesmente não existe, não há o que fazer, né? Mas eu acho que para metade do segundo semestre nós podemos aí já começar a pensar em colher alguns frutos aí sim. Analisando o varejo, analisando construção civil e o negócio que você está inserido, quais são hoje desafios? E aí eu falo de gargalos. Que gargalos que você elencaria? Olha, isso precisa melhorar, isso precisa ser resolvido, que você aponta, olha, tirando esses obstáculos a gente ganharia mais fôlego. O que você avalia? Eu acho que todas as empresas têm que ter muito foco no seu negócio, né? Não é momento de aventura, eu acho que é momento de foco, é momento de você estar centrado no que você é bom e saber trabalhar isso, tá? Não é momento de aventura nenhuma. Então, nós estamos buscando seguir nosso trabalho dentro do foco do nosso negócio, do nosso público, do que nós somos bons, né? E nesse sentido que nós vamos trabalhar, e eu acho que o recado é esse para as empresas. Eu acho que não é momento de ficar pulando muito de galho em galho, tentar muita novidade ou muita coisa diferente. Saber o que você é bom, no que você acredita e trabalhar realmente naquilo, como eu falei, o que você acredita. Eu acho que isso é positivo, mas focado, né? Então, o caminho é esse, tá? E o empresariado, ele é movido por desafios, né? Nós temos desafio a vida toda. Eu acho que esse é mais um desafio e eu acho que muitos vão ficar pelo caminho, mas nós vamos ter muita coisa bacana aí que pode acontecer pela frente. E nós no Mato Grosso do Sul, graças a Deus, somos um pouco afetados por tudo isso, né? E do ponto de vista de incentivo e questão tributária, qual que é a tua leitura? Olha, a nível federal a gente teve algumas ajudas muito interessantes aí, desafogou o nosso caixa. A nível de estado, do nosso segmento, nós temos o ICMS substituto, onde você recolhe o imposto antes de circular a mercadoria, antes da mercadoria ser vendida. Isso sangra de forma muito danosa o nosso caixa, né? Porque você não sabe se você vai vender o produto, quando vender, se você vai receber por essa venda que você fez, porém o ICMS já foi recolhido de forma antecipada, né? E sobre uma margem de lucro atribuída pelo governo que muitas vezes você pode não ter na ponta, né? E isso é extremamente danoso, né? Para o nosso segmento. A gente imagina que seria interessante talvez alongar um pouco mais os pagamentos. A gente sabe que o caixa do governo do estado também não está bom, né?
mas é um momento de sacrifício de todos, né? Nós também estamos segurando as contas e cuidando dos detalhes para que não se erre a mão e para que a gente esteja com o nosso negócio saudável. O governo do estado também certamente tem que estar fazendo esse trabalho, mas isso de fato tem nos prejudicado. No âmbito municipal, o nosso segmento ele é pouco afetado, é pouco tributado pelo município, né? Então a gente não está tendo muito problema não, tá? Seria mais no estado, mas a gente sabe que o problema é para todos e, enfim. E nesse momento ficaria muito mais difícil ter um poder de negociação sobre isso. Exatamente. Por conta do momento. Por conta do momento. E também eu vejo no momento, algo que também acho que é importante a gente refletir também, a questão do associativismo dos empresários. Eu fiquei observando e vejo que muito se debatendo entidades de alguns segmentos que não tem representatividade nenhuma, né? E isso não é legal nesse momento, porque você tendo a representatividade nesse momento, você consegue ter um diálogo mais fácil, né, com outros setores, né, do governo, no caso, né, o setor público. E a gente tem a CDL até em Campo Grande, que tem feito um trabalho muito bacana, mas eu acho que isso é um recado para todo empresariado, da necessidade do associativismo, de se reunir, de debater os assuntos, e não agora na hora do pânico, do desespero, está todo mundo batendo cabeça aí sem saber para onde vai, né? Então que se preocupe com isso. Passado esse momento, a gente não ser tão extrativista, só pensar no próprio umbigo, olhar só no próprio umbigo e ficar só dentro do nosso negócio. E não, vamos abrir essa visão e fazer essa integração maior. Assim, é um momento de força, de união, de darmos as mãos, né? E não de desagregar, né? E eu percebi isso, que o empresariado está sofrendo muito nesse momento justamente por essa falha, né? De estar junto no momento. Estar junto, de ter o associativismo bastante claro e forte nesse momento. E o que não é uma preocupação que os empresários não têm e que isso faz uma falta muito grande nesse momento. Para finalizar, Edson, queria saber só um pouquinho da tua visão, do ponto de vista, sem contar a pandemia, mas do ponto de vista de negócio, né? Contando aí 2020 ainda e os próximos anos, para o teu ramo, seja que é o ramo do varejo, mas também linkado à questão da construção civil. Olha, Ginês, a gente é entusiasmado por natureza e nós somos movidos por desafios, né? Então somos sempre muito motivados. Isso nos anima e a rotina não nos faz bem, como eu falei anteriormente, né? Nós estamos, sinceramente, com ânimo, né, de seguir aí esse ano 2020 com números que não sejam tão ruins. Evidente que fazendo a leitura do que havíamos planejado para 2020, nós vamos ter uma pequena retração, acredito que sim. Porém, olhando para outros segmentos, a retração não vai ser tão grande, pelo menos para o nosso negócio, né? E sim, temos expectativas bacanas para 2021, inclusive de expansão de negócio, numa nova unidade, tá? Apesar de que nós estamos aí com uma loja recente fora de Campo Grande, foi a primeira experiência aqui fora da nossa cidade, né? Que exige uma complexidade maior do que você ter uma estrutura aqui junto do seu lado, né? Mas a gente está com essa expectativa e eu espero que isso também seja contagiante para os demais empresários aí, porque não é momento para a gente se lamentar, é momento para a gente buscar alternativas, meios, ficar focado no nosso negócio e seguir a caminhada, tá? É essa a ideia. Eu conversei com o Edson Luiz, sócio proprietário da Alvorada Materiais de Construção. Edson, gostaria de agradecer muito a sua entrevista e por você ter aberto para nós aqui informações importantes dentro da tua empresa, inclusive compartilhando experiências com as pessoas que estão ouvindo. Eu que agradeço, Ginês. Foi um prazer. Muito obrigado. 11 horas em ponto, estamos finalizando mais um cenário CBN, Desafios e Perspectivas, e já te adianto que amanhã o nosso entrevistado é Eli Rodrigues, presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Vamos dar sequência a esse segmento da construção civil, né, que é um segmento que emprega e gera muitos recursos para Mato Grosso do Sul. E você, claro, é o nosso convidado. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa tarde e a gente se vê. Cenário CBN. Desafios e Perspectivas 2020.